Neste ponto, meu dia da marmota é viver o dia da marmota. Olá, sou Sidney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. Como de costume, o vídeo de hoje é patrocinado pela Incogni antes de começarmos. E claro, eu e minha empresa, Lions Tea Exchange. Como muitos sabem, estou com uma 40% de desconto no site. Se você está procurando algo delicioso para saborear, experimente meu chá, prometo que não vai se arrepender, porque é muito saboroso e eu coloquei muito trabalho nele. E olha como é bom. Ok, sim, tudo bem, links na descrição. De volta ao vídeo. Eu só tenho que contar isso a vocês antes de entrarmos na parte principal deste vídeo. Mas, na verdade, esta é a segunda vez que gravo isso, porque fui e filmei todo este vídeo mais cedo hoje, no dia da mentira. Mas acontece que eu me enganei, porque esqueci de ligar meu microfone. Então aqui estamos. A segunda vez é a que vale. Espero que você ame e assista todo este vídeo, pois sofri para fazê-lo. Não sei sobre vocês, mas presumo que estejam na mesma página que eu. Mas eu sinto que toda vez que me viro a algum novo remake, reinicialização, adaptação, sequência ou prequela que está sendo vomitada para nós. Eu não estou brincando. Acabei de ver uma coisa sobre Nárnia sendo refeita e Meryl Streep vai interpretar ou dar voz ao Aslan. A redação disso foi bem confusa, porque quem está pedindo por isso? Bem, eu por estou ansiosa para ver nosso Aslan feminino e todas as criaturas da floresta transgênero. Pensando bem, temos os filmes originais de Nárnia e eles não são tão antigos assim. Eles foram feitos nos últimos 20 anos, aproximadamente. Deixa pra lá, respondi minha própria pergunta. Eles foram feitos nos últimos 20 anos, então acho que estão prontos para um reboot. Enfim, como basicamente todos vocês já sabem, essa tendência vem acontecendo há algum tempo. E no que diz respeito a Hollywood, absolutamente nada é sagrado e nada está seguro. E eu, estou cansada disso. Estou cansada disso, vovô. Isso é muito ruim. Quer dizer, olhando para a lista dos filmes de melhor classificação de 2024, fora de Wicked, que você poderia argumentar que ainda é uma adaptação do show de palco, os 10 melhores filmes são todos remakes ou sequências. Mesmo para as classificações mundiais, a grande maioria dos filmes que se saíram bem seguem exatamente a mesma coisa. Sério, pessoal, preciso saber quem está assistindo Sonic the Hedgehog. Por que isso está aqui? Esse é basicamente o tema deste vídeo. Por que isso está aqui? Por que eu estou aqui, se é apenas para sofrer? Neste ponto, enquanto a maioria de nós, eu argumentaria, está esperando por algo novo e interessante, somos, em vez disso, entregues às mesmas histórias repetidas vezes e vezes sem fim. Em 2025 e 2026, teremos remakes em live action de Como Treinar o Seu Dragão, Branca de Neve, Lilo e Stitch e Moana, entre outros. Também temos os próximos reboots e remakes de Karate Kid, Superman, Quarteto Fantástico, Shrek, Toy Story, Harry Potter, Jurassic Park, Corra que a polícia vem aí, O Sobrevivente e Premonição. E eu estou só começando para dizer o mínimo. Curiosamente, quando comecei a trabalhar neste vídeo e a coletar os remakes e o que mais que foram feitos nos últimos 10 a 20 anos, pedi ajuda ao Rock, a inteligência artificial, e coloquei o que eu queria, e ele voltou e disse sim. Isso é demais para listar, amigo. Não consigo deixar de achar engraçado que até a inteligência artificial está dizendo pare! Enfim, com toda a recente polêmica em torno do novo remake de Branca de Neve, isso realmente me fez pensar sobre o estado atual do entretenimento, por que as pessoas estão odiando o que está sendo produzido por Hollywood e por que Hollywood se recusa a se envolver com as novas ideias. E honestamente, como uma criança dos anos 90, isso é algo que eu queria falar há muito tempo, não apenas em relação à televisão e ao cinema, mas também em relação a basicamente tudo, onde sinto que as coisas com as quais crescemos estão agora sendo recicladas para a atual geração, mas sem o coração, a alma e as coisas que tornaram essas coisas tão divertidas e agradáveis para nós naquela época. Sinto isso muito em relação à música também. Não sei se vocês também notaram, mas a música que era muito popular quando éramos mais jovens está sendo remixada para esta geração, e é estranhamente pior. Tipo, eles pegam I'm Blue e aquela música da Romênia. Não quero ser penalizada por direitos autorais, mas você entendeu a ideia. Em vez da música, por favor, aproveite minha dança de direitos autorais. Tenho quase certeza que ouvi uma remixagem da Cascada recentemente e isso me fez vomitar pela boca.
Então, sim, é sobre isso que vamos falar hoje, mas exclusivamente em relação a Hollywood, cinema e televisão, porque eu adoraria saber por que nada novo está sendo criado e por que a maioria de nós sente essa sensação de desconforto ao ver nossas memórias coletivas de infância serem destruídas. E claro, todas as minhas isenções de responsabilidade habituais, este vídeo de forma alguma é exaustivo. Não vou abordar todos os pontos deste tópico e vou me concentrar nas coisas que acho interessantes. Então, antes de vocês embarcarem novamente na minha gôndola infernal, e quando eu digo gôndola, me refiro a este tipo de gôndola, não a este outro tipo. Não sei de onde tiraram isso. Mais importante, quantos de vocês estiveram na gôndola por tanto tempo pensando que estávamos em uma gôndola? O que vocês acharam que as referências ao rio significavam? Ok, de qualquer forma, estamos na gôndola agora, novamente, e antes de entrarmos nas coisas que são uma porcaria sobre Hollywood e juntos ficarmos tristes coletivamente sobre isso, vamos ouvir o patrocinador de hoje, Incogni. É melhor assistir a este anúncio estranho, pois eu estava cercada por vapores de tinta. Muitas coisas na vida são assustadoras. Minha casa agora parece saída direto de Dexter. Também é assustador o quanto de informações privadas estão acessíveis online e são negociadas diariamente por corretores de dados. Ao invés de se preocupar com isso, foque mais no fato de que seu número de segurança social, telefone, e-mail, nomes e endereços físicos estão todos expostos na internet. Então, se você é algo como eu e isso realmente te assusta mais do que a situação de assassinato que eu tenho agora, bem, eu tenho uma solução para você. Incogni. Incogni entra em contato com os corretores de dados em seu nome e solicita a remoção de suas informações pessoais. Também lida com quaisquer objeções desses sites de dados. A Incogni garante que seus dados permaneçam fora da internet, realizando remoções repetidas caso eles reapareçam. Eu realmente me sinto muito melhor usando o Incogni porque já me sinto incrivelmente incomodada com os corretores de dados, mas gosto que seja tão simples de usar. Você cria uma conta, concede à Incogni o direito de trabalhar para você e depois se senta e deixa eles trabalharem. Acho ótimo que você pode adicionar até 4 entes queridos à sua assinatura anual, protegendo também as informações deles. E se você estiver minimamente preocupado, a Incogni oferece 30 dias sem risco, então se você não gostar, pode receber um reembolso total do seu serviço. Então, se você também quer recuperar suas informações dos corretores de dados, clique no link na descrição ou vá para incogni.com/Sydney. Use o código Sydney para obter 60% de desconto no plano anual. Em 2021, o ator e produtor Matt Damon apareceu no programa First We Feast. Durante o episódio, o apresentador Sean Evans perguntou a Damon o que estava motivando o sentimento dos espectadores de que os filmes não são mais feitos para eles. Damon explicou que a mudança em Hollywood se deveu em grande parte à morte do disco de vídeo digital. No passado, os filmes não dependiam totalmente das bilheterias, pois as pessoas compravam o disco de vídeo digital posteriormente, gerando outro influxo de vendas. Porém, com o avanço tecnológico, isso se tornou obsoleto, mudando os filmes que os estúdios estavam dispostos a fazer. Ele continuou a adicionar quanto dinheiro teria que ser feito em um filme de baixo orçamento para conseguir pagar a todos e fazer um pequeno lucro, dizendo que a necessidade de ganhar essas enormes somas de dinheiro torna mais difícil correr riscos na criação de filmes. Não estou brincando quando digo que acabei de ler um artigo sobre um executivo da Warner Brothers, dizendo que eles preferem focar em grandes IPs existentes do que criar algo novo. Meu Deus, Looney Tunes em computação gráfica tridimensional assustador, por favor, não. Chega disso. Damon não estava sozinho ao expressar essas ideias. Na verdade, eles foram ecoados antes e depois por várias figuras notáveis de Hollywood. Em 2018, o ator Anthony Mackie disse que Hollywood só atende a adolescentes de 16 anos e a China, sugerindo que muitos clássicos do cinema do passado simplesmente nunca seriam feitos hoje, como Os Goonies, Halloween e O Enigma de Outro Mundo. Ele acrescentou que Hollywood agora faz filmes para públicos específicos, ao invés de focar em fazer bons filmes. E é por isso que as pessoas pararam de ir ao cinema, porque a maioria dos filmes é ruim. Mesmo há alguns meses atrás, Quentin Tarantino criticou o estado da produção cinematográfica em geral, perguntando: o que diabos é um filme agora? Ele também criticou a rapidez com que os filmes passam do cinema para os serviços de streaming, fazendo a ousada afirmação de que 2019 foi o último ano dos filmes.
Isso foi em referência aos enormes números de bilheteria em 2018 e 2019, mas em 2020, como resultado do grande espirro, as vendas de cinema caíram significativamente. Para colocar em perspectiva o quão mal Hollywood está indo, o diretor executivo da Disney, Bob Iger, um dos maiores culpados em relação a espremer dinheiro de propriedades intelectuais existentes, admitiu que a indústria perdeu de vista seu objetivo principal, o entretenimento. Durante uma entrevista em 2023, Iger disse que a Disney precisava se concentrar na história em vez de mensagens alimentadas por agendas. Para homenagear o dia em que nasci, meu pai me nomeou Branca de Neve. Ok, quando Bob Iger aparece para dizer que há muita agenda, você sabe que o bolso dele está começando a doer. Não há bilhões suficientes disponíveis, Iggy. Sinceramente, o castigo para os executivos da Disney deveria ser obrigá-los a assistir todos os remakes que produziram, em sequência, amarrados a uma cadeira. Mas aqui está a questão. Apesar das palavras de Iger e deste reconhecimento aparentemente em toda a indústria do problema, a resposta de Hollywood não tem sido fazer melhores histórias. Tem sido refazer e reiniciar os clássicos mais bem-sucedidos dos últimos 30 anos, sem qualquer da alma e coração que os tornaram importantes em primeiro lugar. E se a última década ou mais nos mostrou algo, não é apenas que Hollywood perdeu a visão do entretenimento, perdeu a sua coragem. Eu diria que para a maioria de nós, crianças dos anos 80 e 90, crescemos no que parece a era de ouro do entretenimento. Porque num passado não muito distante, Hollywood não tinha medo de tentar. Tínhamos acesso a uma variedade incrível. Havia filmes de grande orçamento com estrelas do cinema e explosões, mas também joias de baixo orçamento que construíram seguidores cult e deixaram marcas culturais significativas. Filmes como Top Gun, por exemplo, com Tom Cruise gritando pelo céu com seu ganso, era essencialmente dos anos 80 e capturou a atenção das pessoas na época, levando ao seu enorme sucesso nas bilheterias. Ou The Matrix, que foi considerado um filme caro para ser produzido, mas ainda é culturalmente relevante mais de 20 anos depois por sua bela cinematografia, ótimos personagens e escrita profética. Ou até mesmo o Projeto Blair Witch, que, embora não tenha sido o primeiro, foi um dos filmes de metragem encontrada mais bem comercializados, e assustou demais as pessoas que entraram no cinema acreditando que estavam testemunhando eventos reais. Isso saiu quando eu era bem mais novo e lembro que meus amigos e eu queríamos alugar na locadora, mas eu estava com muito medo de assistir. Nunca assisti o Projeto Blair Witch, porque acho que vou ficar assustado. De qualquer forma, este foi um filme que custou $60 mil para ser produzido, e ainda assim deixou uma marca enorme na indústria, ajudando a popularizar um gênero de filme inteiro. E o mais surpreendente? Este filme foi feito com alguns milhares de dólares e uma filmadora, e acabou rendendo $240 milhões. A televisão, durante este período, também nos deu alguns entretenimentos notáveis e impactantes, como Arquivo 10 ou Buffy, a Caça-Vampiros. Você conhece aquele áudio no TikTok sobre ser assustador que todas as garotas estranhas que leem coisas picantes estão curtindo? Isso é de Arquivo 10. Se você não sabe do que estou falando, fico feliz por você. BookTok é um lugar estranho e acho que a maioria dessas pessoas deveria estar na prisão. Eles consideram seus métodos e teorias assustadoras? Você acha que eu sou assustadora? Vá chamar seu pai. Estou revendo Malcolm in the Middle sem ironia, pois as sitcoms dos anos 90 e 2000 são o auge do entretenimento na minha opinião. Sinto falta delas e quero que voltem. Brincadeira, aparentemente eles também estão refazendo isso. Por que eu não posso ter apenas uma coisa? Isso é meu, e claro, eu tenho que mencionar isso, nem todo pedaço de entretenimento foi um sucesso. Houve muitos fracassos durante esse período, muitos filmes que simplesmente não ressoaram. O ponto é que os estúdios deram espaço para os criadores respirarem. Eles tinham liberdade para experimentar, para jogar ideias na parede, e algumas dessas ideias se fixaram tanto que permaneceram todos esses anos depois. Avançando para agora, isso praticamente desapareceu. Onde antes tínhamos variedade, agora temos uniformidade. Onde havia risco, agora há cautela. Onde antes havia intenção, cuidado real na narrativa, na cinematografia, em fazer algo que durasse, agora há propaganda sem foco e sem direção.
Antes da muleta e da superdependência dos estúdios hoje em computação gráfica tridimensional, a única maneira de conseguir a aprovação de um filme era ter um ótimo roteiro sangrento e uma visão. No passado, a expressão artística estava incorporada à torta de fazer filmes, e isso aparecia de quase todas as maneiras. A narrativa, os personagens selecionados e explorados, as tramas e a própria estética do filme. Vi alguns vídeos muito bons de pessoas explicando por que os filmes atuais parecem tão ruins e chocantes. A maioria deles parece ter sido filmada em um laboratório estéril, e isso é quase verdade. Tudo é feito em tela verde para que os produtores possam adicionar elementos posteriormente conforme desejarem. Isso faz com que os filmes pareçam nítidos e limpos demais, como se você estivesse assistindo a esportes em vez de um filme sobre assassinos ou algo assim. Embora, eu não sei, talvez alguns de vocês gostem dos seus assassinos bem nítidos. E brilhantes. Os novos filmes perdem a aspereza e a textura que tornavam os clássicos antigos dinâmicos. As sombras eram saturadas e a iluminação tinha profundidade real. Um vídeo particularmente bom de Patrick Tomaso destacou vários exemplos disso, como o filme Superbad, de 2007, que ele elogia pela qualidade da imagem, mas também pela intencionalidade por trás de tudo na cena. Como a vibe dos anos 70 criada pela madeira nos quartos e o carpete nos pisos, o guarda-roupa selecionado e assim por diante. Porque a cinematografia costumava ser feita com intenção. Havia expressão criativa e pensamento por trás das cenas, mensagens e propósito nas cenas, quer você estivesse prestando atenção nessas coisas ou não. Tudo o que vimos estava lá porque foi selecionado para estar lá. Ele destaca o Parent Trap de 1998 para isso também, nos dando essa bela cena específica onde a luz é lançada sobre os olhos de Elizabeth. Ele explica que é difícil fazer isso atualmente, pois os filmes são filmados de maneira monótona e chata, com iluminação plana e muito uso de tela verde. Isso corrobora com o ponto de Matt Damon sobre o fim do disco de vídeo digital. Ele explicou que anos atrás havia muito mais espaço no cinema para a verdadeira expressão artística. Havia mais espaço para diferentes tipos de narrativa porque não dependia de orçamentos de filmes insanos ou lucros ainda mais insanos. Filmes fantásticos poderiam ser feitos por uma fração do que custam hoje, e eles ressoariam muito mais com o público porque seriam reais. Agora, há tanto risco envolvido nisso e há tanto medo de que os filmes não tenham desempenho. E esses riscos simplesmente não são assumidos. Para nós, nascidos nos anos 80 e 90, percebemos isso mais do que ninguém, pois sabemos o que estamos perdendo. Também vale a pena notar a parte que Hollywood agora tem que lidar mais do que nunca, parece, com atores e atrizes chegando no tapete vermelho e dizendo coisas psicóticas para eclorar a imprensa. Como nossa amiga Rachel, estranho. Apenas cale a boca, apenas shh. Enfim, então, sem nervosismo para falar, com a paisagem teatral sempre mudando por causa dos serviços de streaming, o que Hollywood decide fazer, você pode perguntar? Ela se volta para o que já funcionou nossas infâncias, os clássicos, e aperta copiar-colar. E, francamente, este pode ser o ponto de onde surge meu maior problema. É lamentável que estejamos sendo inundados por remakes e reboots, não apenas de filmes antigos, mas também daqueles que foram lançados há menos de uma década. Mas me incomoda profundamente que eles estejam refazendo este entretenimento sem os componentes que o tornaram tão bem-sucedido originalmente. Nos últimos 20 anos, a Disney fez um total de 22 remakes, sequências, prequelas e reboots, incluindo Alice no País das Maravilhas, Cinderela, O Livro da Selva, O Dragão Peach, A Bela e a Fera, Dumbo, Aladdin, O Rei Leão, Mulan, Branca de Neve e assim por diante. E chegando este ano e no próximo estão Lilo e Stitch e Moana, apenas para aumentar a contagem. Como ainda não há trailer, espero que tenha gostado deste clipe de uma pedra que encontrei. E como a maioria de vocês provavelmente já sabe, uma das maiores críticas direcionadas à Disney tem muito a ver com o uso assustador de computação gráfica tridimensional, mas também com a falta de narrativa significativa. Sem mencionar a eliminação de todo o charme das animações originais feitas à mão. Mas a Disney é apenas uma empresa. Agora imagine como é a paisagem de Hollywood quando todos estão participando dessa explosão de remakes. Não precisa imaginar o motivo, é só brincadeira. Para colocar isso em perspectiva, desde 2007, houve 3 iterações do Homem-Aranha. 3. Todos com suas próprias críticas e análises.
E, na verdade, chegou ao ponto em que você precisa explicar o ano para determinar o filme. O fracasso nos cinemas de 2015, Quarteto Fantástico, retorna em 2025. Isso é um intervalo de 10 anos para quem está contando. O Massacre da Serra Elétrica teve 5 filmes desde 2003 e neste ponto isso é uma incepção de remake porque o filme de 2022 é um remake de um remake. Até temos um Como Treinar o Seu Dragão em live action, chegando mais tarde em 2025, embora a animação original tenha pouco mais de 15 anos. Mas então existem outros filmes e programas que absolutamente ninguém pediu, como um Scooby-Doo em live action, ou o próximo Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, ou o reboot de Premonição. Sem mencionar Shrek 5, Toy Story 5, Moana 2, a nova série de Harry Potter, Jurassic World 4, Jogos Mortais 27 e Velozes e Furiosos 30. E quem diabos pediu por outro Sexta-feira Muito Louca? Tipo, sério, pra quem é isso? Me escute. Eu sei que ninguém queria que Jamie Lee Curtis se tornasse relevante novamente, ou seja lá o que ela está tentando fazer aqui. Acredito que falo por todos quando digo que gostaria que ela sumisse no posto dos estranhos de Hollywood. Temos remakes de filmes que nem precisavam ser refeitos, como Meninas Malvadas ou As Branquelas Propostas, que sabemos que vão ser absolutamente horríveis porque eles não conseguem mais fazer filmes divertidos como costumavam fazer, porque a correção política supera tudo. Talvez teria sido bom se esses estúdios estivessem tentando recapturar a magia dos anos 80, 90 e 2000. Talvez a maioria de nós pudesse ignorar a tentativa de lucrar com nossa nostalgia ou a tentativa de trazer essas histórias para a geração de hoje. Talvez tudo isso pudesse ser perdoado se esses filmes fossem executados corretamente, mas eles não são. Os escritores contemporâneos parecem ter perdido a inspiração necessária para criar entretenimento verdadeiramente duradouro. Com o surgimento do politicamente correto, hiperpolitizado e hipersensível, a indústria do entretenimento deu um enorme passo em direção ao progressismo. E o resultado é que eles estão criando entretenimento da nossa infância sem as coisas que tornavam esse entretenimento realmente bom. Atualmente, não se pode fazer piadas politicamente incorretas, se divertir por diversão ou excluir grupos de pessoas. Todos devem ser representados. Não há espaço para linguagem ofensiva. Não há espaço para alma. É interessante como a maioria desses estúdios tenta vender nostalgia, mas eles são completamente incapazes de executar adequadamente esse tipo de produto. E, como eu disse, eles estão apenas reproduzindo programas e filmes que já foram populares, sem as coisas que os tornaram tão bons em primeiro lugar. E estão, em vez disso, injetando e substituindo essas coisas boas por uma agenda ideológica muito específica. Progressismo. A agenda do progressismo. Então, isso me leva ao meu último ponto, que na verdade são 2 pontos que eu juntei. Quando comecei a trabalhar neste vídeo, ocorreu-me que aqueles de nós nascidos nos anos 80 e 90, e na verdade qualquer pessoa com mais de 28 anos, realmente potencialmente envelheceu fora do que é popular. E talvez esse entretenimento não seja mais para nós, embora esteja sendo comercializado para nós. E honestamente, eu acho que isso é verdade até certo ponto. Hollywood está perseguindo um público mais jovem, com períodos de atenção mais curtos e hábitos de streaming totalmente diferentes do que crescemos assistindo. Consequentemente, vivemos na era do cinema fast food. Entretenimento que é montado às pressas para atrair a atenção cada vez mais curta da geração TikTok. Explosões, cortes rápidos, grandes estrelas sem real substância. As equipes desses filmes parecem não ter o mesmo cuidado com os detalhes. Eles parecem não dedicar tempo suficiente para desenvolver bem os personagens ou aprimorar o enredo. Como contar uma história matizada para espectadores que nem se dão ao trabalho de assisti-la tempo suficiente para absorvê-la? Para Matt Damon, talvez seja por isso que vemos mais filmes de grande orçamento atualmente, baseados em coisas do passado, pois essas coisas são testadas e verdadeiras. E talvez seja melhor e mais fácil seguir este caminho, no que diz respeito às pessoas de Hollywood, do que correr o risco de fazer algo novo. É mais fácil continuar produzindo filmes de Star Wars e qualquer coisa da Marvel do que produzir algo que seja novo e interessante. Então, vez após vez, os estúdios nos levam de volta ao que é comprovado, nossa nostalgia, em vez de arriscar um fracasso. Para ser justa aqui também, e acho que vale a pena dizer, nem tudo hoje é terrível.
Eu assisti a filmes recentemente que pensei, uau, isso não é ruim, como Bullet Train, mas talvez seja porque estou esfregando minhas duas últimas células cerebrais, e era isso que eles queriam. Na verdade, algumas minisséries e documentários curtos incríveis preencheram a lacuna deixada pelo bom cinema, como Missa da Meia-Noite, Squid Game, Drácula e Shogun, se isso contar. Eu realmente espero que conte. E ao dizer isso também, nem tudo do passado foi um grande sucesso. É sobre isso que a Lei de Sturgeon trata, na verdade, o conceito de que 90% de tudo é porcaria. Eu acredito que isso é verdade, até certo ponto. Para cada Jurassic Park, havia um inspetor bugiganga. Para cada gênio indomável, havia um gênio incontrolável. É uma piada terrível, mas eu sou hilária, então me deixe em paz. Eu acho que o problema é que, se a lei de Sturgeon estiver correta, os 10% de bom cinema que prevaleceram se tornaram os 90% de porcaria de hoje. E isso, sinceramente, me deixa muito triste. É como se Hollywood estivesse minerando ouro, derretendo e nos entregando lata barata em seu lugar, o que é terrível. Simplesmente terrível. Eu quero o brilho, eu não quero a lata. Há muito mais a dizer sobre este tópico que não abordaremos neste vídeo, então peço desculpas por isso. Mas eu quero destacar o fato de que estou ciente de que existem alguns vídeos que são remakes que são melhores que os originais, como Scarface. Eu enterrei essas baratas. Mas os remakes, reboots e reimaginações de hoje simplesmente não podem se comparar ao que veio antes. E, no final das contas, para mim pessoalmente, eu preferiria muito mais ir ao cinema e ver algo novo e interessante. Ter a chance de ver algo que potencialmente nunca vi ou ouvi falar antes, do que receber as mesmas poucas ideias e histórias repetidamente. Um remake ou reboot bem planejado e bem executado de vez em quando é perfeitamente aceitável, mas quando esse tipo de entretenimento é quase que totalmente o que compõe toda a paisagem de entretenimento de Hollywood, nós temos um grande problema. No final, com tantas mudanças na indústria do entretenimento ao longo das últimas décadas, não tenho certeza se algum dia voltaremos à maneira como as histórias costumavam ser contadas. Mas pelo futuro previsível, definitivamente estamos presos neste caminho. Não sei vocês, mas mal posso esperar para ver Premonição 74. Antes de abrir o espaço para vocês, este é apenas um lembrete. Confira o Incogni usando o link na descrição. Quando falo sobre produtos neste canal, são coisas que realmente uso, vocês talvez saibam ou não. Eu me sinto muito forte sobre o Incogni e sobre a questão do corretor de dados. Se você também está preocupado com isso, confira. Use meu código para 60% de desconto em um plano anual. Agora eu abro o espaço para todos vocês. Qual a opinião de vocês? Você está do meu lado nesta questão onde você pensa, sim, estou cansada dos reboots e remakes, eu quero ver algo novo. Preciso ver algo novo. Você acha que isso não é um problema tão grande? Gosto de ver essas histórias recontadas. Gosto de vê-las sendo expandidas. Você concorda com Matt Damon que o declínio do disco de vídeo digital representou uma espécie de morte de Hollywood? Você acha que isso é uma coisa boa? Você acha que é uma coisa ruim? Você acha que não há mais criatividade no entretenimento e eles têm que reciclar tudo? Você acredita que as agendas políticas atuais estão contribuindo para essa situação? E qual é sua opinião geral sobre esse problema? Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Adoro tê-lo junto para toda a jornada. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal para ver mais deste tipo de conteúdo. Deixe um like no vídeo e um comentário, pois leio a maioria deles e aprecio seu feedback. Espero que todos vocês fiquem seguros bem e façam boas escolhas. Vejo vocês, pessoas maravilhosas, no próximo vídeo.